Diga 33, começando mais um episódio do 33, onde a gente tem aqui como objetivo botar uma pulguinha atrás da sua orelha, falando de assuntos interessantes, assuntos que botem você para pensar. Então, se você tiver algo que mexeu com a sua cabeça, nem que seja uma coisinha só, a gente já tá feliz. Esse programa aqui de segunda a sexta a gente posta os cortes e no sábado a gente posta o programa completo com 30 minutos cravado. Tempo suficiente para você conhecer o nosso convidado, se inteirar do assunto e compartilhar muito aí com seus amigos. Então, tô aqui mais uma vez, é claro, com meu parceiro, meu amigo Júlio Camacho. Fala, Júlio. Fala, Gabriel. 33, né? São 30 minutos e 3 amigos, né? E hoje eu estou particularmente feliz, muito feliz, de estar com uma amiga minha, uma grande amiga minha, e é uma honra enorme estar aqui. Queria apresentar a vocês Sininha de Paula. Sininha, seja bem-vinda. Obrigada. A Sininha começou a vida como médica. É isso, né, Sininha? A gente passeia por vários locais, né? Onde a gente se sente bem, a gente vai ficando. Eu tive uma formação médica, porque tive também, dentro da minha casa, uma figura muito importante na minha vida, que foi meu pai. Eu tenho esses dois lados que caminham muito bem comigo, porque todos dois são arte. Eu queria começar, então. Sininha, assim, você é filha da saudosa, né, Lupe Gigliotti, sobrinha do Chico Anísio, sobrinha do Zelito Viana, prima do Marcos Palmeira, Bruno Mazeu, Niso Neto, e se não fosse suficiente, mãe da Maria Maia. Como é que é você nascer, crescer e viver uma família com DNA tão voltado para a arte, né? E até para a própria comédia? Cara, você sabe que é tão estranho que foi tão, assim, orgânico, né? E natural e tudo na minha vida, que eu só descobri a importância, toda essa linhagem de DNA artístico, quando meu tio faleceu. Quando eu vi o Brasil parar e dar a ele uma condição de estadista, né? Uhum. Ou seja, a importância da morte de um grande homem, é que eu me deparei com essa ligação com esse DNA tão forte. Porque para nós, da família, eu, meus primos, essa convivência muito humorista da vida, tão natural, né? Eu achava até engraçado quando eu estava de mão dada com meu tio, descendo a Rua Augusta, em São Paulo, e as pessoas paravam. Eu dizia, meu tio, por que te param tanto? Gostam de mim. Eu não tinha nem noção do que era aquilo. Eu era criança e não tinha noção que ele era uma pessoa famosa, né? E pelo lado do meu pai também, pelo lado, vamos dizer, eu tinha uma ligação política, né? Meu avô foi presidente da Câmara dos Deputados, participou da inauguração de Brasília, eu vi o presidente Juscelino Kubitschek na casa do meu avô recebendo ele de pijama. Então, essas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente só vem dar importância quando a gente está na fase adulta, que a gente tem essa dimensão. Mas, no fundo, nós somos isso, nós somos iguais, todos iguais, dessa mesma linhagem sofrida brasileira, desse país cheio de problemas, mas cheio de gente talentosa e capaz. Sininha, essa sua história, assim, me identifico bastante com a sua história. Na verdade, a minha família, pai e minha mãe são médicos. Depois de anos fui casar com uma médica também, então minha família é cheia de médicos e eu sempre fui uma pessoa de criação, da área de criação. Então entendo perfeitamente a ligação, né? Admiro tanto essas pessoas, admiro tanto esses brasileiros que fazem tanta diferença pelo mundo afora. E é isso aí, tudo é uma arte, né? E o brasileiro, eu acho que leva a arte a níveis muito altos. E a gente que mora aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, percebe isso. Quanto que os brasileiros se destacam, quanto que eles são bons, quanto que eles fazem as coisas de maneira incrível. Mas voltando agora um pouquinho para a história da sua família, recentemente, eu não sei por qual razão, apareceu, não sei se porque apareceu agora mesmo, só porque agora eu tô vendo, começou a aparecer um stand-up do Chico Anísio no YouTube. E as pessoas começaram a falar sobre esse stand-up dele. É um negócio incrível, porque é ele jovem, em preto e branco, dando um show, uma dicção perfeita, as piadas super contemporâneas. E é uma coisa que, assim, eu comecei a ver, eu falei, não queria parar de ver isso. E eu vi muito no seu trabalho que você hoje além de ser uma atriz, uma diretora fantástica, com um histórico grande na comédia, em outras coisas, você também é uma educadora. E eu vi muito você falar sobre as diferenças de onde a pessoa vem, o teatro, a televisão, e principalmente hoje, a gente tem uma geração inteira de comediantes vindo da internet. E eu queria saber de você, como você enxerga isso? Como você enxerga, por exemplo, a febre do stand-up, as pessoas que várias não surgiram do teatro, pelo contrário, surgiram na internet fazendo humor e hoje em dia fazem stand-up pelo Brasil com teatro, enfim. É bom, é ruim? Você sente, o que você sente
disso? Qual que você acha que é o caminho desse novo humor? Eu não acredito em novo humor, eu acredito no que é engraçado. Você ter a possibilidade de ser apenas um veículo, né? A internet é um veículo. E esse veículo, a gente não tinha utilizado ele muito do que se chamava da comédia de pé. A comédia de pé sempre foi uma coisa do teatro, de contador de história, que na realidade o stand-up nada mais é do que, não é você, na sua essência, mas também não é um personagem. É uma persona que você cria que tem coisas suas e coisas que você agrega que podem se tornar engraçado. Eu acho talvez um dos formatos mais difíceis da comédia é o stand-up comedy, porque você pode ser um grande acerto como você pode ser um grande erro. Você não tem um meio termo ali. Quando você está fazendo uma comédia no teatro, onde você está, uma alta comédia, onde você está dividindo o palco com outros comediantes, se a sua piada não dá certo, tem outras coisas que virão, você está contando uma história, então contando a história você vai seguindo, você se safa. Quando você está sozinho, um banquinho, um microfone, a sua roupinha de casa e o seu jeitinho de ser, ali você está totalmente exposto. Mas eu acho que é providencial ali conhecer novos comediantes, novas pessoas que estão fazendo arte com a comédia e elas estão ganhando o espaço delas da forma que elas conseguem. E é difícil, na época, quando eu comecei a fazer comédia, a gente pegava as fitas das pessoas que vinham de lá e era assim, caixas e caixas, e aí a gente dava sorte de pegar um e pronto, entendeu? E era difícil, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu abro meu celular, coloco aqui, vou lá e dou meu recado. Se eu fui bem, bem. Se gostaram, gostaram. Se não gostaram, me odeio. Se você é um cara que tem um conhecimento da comédia profundo, se você é um estudante da comédia, e se predispõe a fazer isso, você tem grandes possibilidades da coisa alavancar por ali e dar muito certo. E Sininha, dessa turma, tem alguém que te chama atenção mais, que te impressiona? Tem uma galera que você gosta mais? Olha, dessa turma jovem aí, que começou também na comédia de pé, eu gosto muito do Fábio Porchat. Ele como homem e a Dani Calabresa como mulher. É engraçado porque poucas pessoas sabem que a Dani Calabresa começou a carreira dela como stand-up comedy em São Paulo, naqueles espaçozinhos de comediantes de stand-up. Aí ela foi fazer teatro, foi ser atriz, aí foi para MTV, entende? E aí surgiram tantos outros, né? A Porta dos Fundos foi uma grande abertura de campo, né? E eu acho que a pandemia abriu outro campo. Com isso também abriu-se novos espaços para novas pessoas. É o que o Chico Anísio sempre disse, humor é poesia. Humor é vida, né? E o humor é a nossa própria desgraça, também é engraçada. O humorista necessariamente tem essa dualidade? Ou é uma coisa do ser humano? Tem essa dualidade. Eu posso lhe dizer que, pela experiência familiar, nós comediantes, e me incluo dentro deles, não somos pessoas que vivemos sorrindo. É interessante você falar isso, Sininha, até porque as pessoas acabam confundindo humor com graça ou com piada, e não é. Tanto é que existe o bom humor. O bom humor ele arranca o sorriso. E tem o mau humor, né, que leva a um estado ou outro. Então, assim, é engraçado que me parece, a impressão que eu tenho, é que a sociedade, de modo geral, tende a cobrar dos chamados humoristas um estado de bom humor contínuo. Na época de faculdade, por várias vezes encontrei o falecido Bussunda. E ele sempre falava a mesma coisa. As pessoas procuravam ele, sempre pediam que ele contasse uma piada. E aí o Bussunda, sempre que, enfim, estava lá na faculdade, o pessoal encontrava com ele, sempre pediam a ele que contasse piada. Ele era muito mal-humorado, de modo geral. E eu lembro que uma vez ele perguntou para a pessoa qual que era a profissão da pessoa. E a pessoa disse, sou dentista. Ele falou, então faz o seguinte, faz uma obturação aqui primeiro, depois eu conto a piada. Ele falou tanto isso várias vezes, entendeu? Porque assim, eu acho que as pessoas, de modo geral, cobram do humorista um estado de bom humor constante. E não faz sentido algum, né? Isso no dia a dia, acompanhando alguns comediantes, acompanhando alguns atores comediantes, como Miguel Falabella, que eu trabalhei durante muitos anos, a gente parava num lugar, todo mundo, ai, Miguel, fala aí, cala a boca, Magda. Aí ele olhava para a pessoa e diga assim, a Magda está aqui? Ela falava, não, então por que eu vou mandar ela calar a boca? Excelente.
Como é internamente na sua família, com esse povo todo? Vocês falam um com os outros sobre os trabalhos? Vocês não, cada um faz o seu de um lado, ninguém fala? Ou vocês frequentam, assistem, comentam? Como funciona dentro de uma família com tantos artistas? Procura dentro do possível, somos uma família muito grande. Depois que minha avó morreu, depois que Chico Anísio morreu, depois que tio Elano morreu, meu tio Elano também era ligado à arte. Aí quando a gente se encontra é muito engraçado, porque cada um zoando a cara do outro. Ninguém fala de trabalho, todo mundo só faz lembranças de coisas de infância, de adolescência, de bobagens e de pensamentos e etc. Né? Mas o Marquinho é um doce de pessoa também, muito presente. Betsy, minha prima, cineasta. Mas eu digo assim, aqueles que eu convivi mais porque estavam ali na TV Globo juntos, estávamos todos juntos ali. Né? Mas hoje em dia não está mais ninguém lá. Então, saíram todos, né? Saímos todos, sem exceção. O que aconteceu com a Globo, Sininha? Desculpa ter te interrompido, eu sabia que agora é tua vez, Júlio, mas essa é uma pergunta que eu sempre penso. O que está acontecendo com a Globo? Tá saindo todo mundo assim, Galvão, pessoal do humor, o que está acontecendo? Não sei, eu acho que eles devem estar com problemas financeiros graves, né? Então eles têm que diminuir, oferecendo salários irrisórios para grandes estrelas para voltar, para poder, quando eles quiserem entregar, eles estarem digamos, com as contas enxutas. Isso é o que eu acredito. Não sei se é verdade ou não, porque foi uma empresa que eu cresci ali dentro, uma empresa que me tratou super bem ao longo de os meus 30 anos de TV Globo, 25 de diretor e 5 de atriz. Na realidade, hoje em dia eu fico assim, né, com dor no coração, eu não consigo dizer nada. Sim, ia pegar até carona nisso, né? Assim, você exatamente começou como atriz, você acabou de dizer, foram 5 anos como atriz, e depois você virou para diretora e fez a carreira ali. E principalmente na questão assim, do feminino mesmo, a gente sabe que tem uma primazia, né, dos homens no campo da direção. Hoje menos, mas sobretudo no passado muito mais. Eram muito mais homens do que mulheres diretoras. E aí como é que foi para você essa passagem? Tanto da decisão de passar do campo de atriz para a direção e as dificuldades de ser uma mulher abrindo um terreno, particularmente no humor. Primeiro que a minha intenção sempre foi de ser diretora. Eu era uma atriz, considerada até pelo Chico Anísio como uma excelente atriz e por tantos outros diretores, como Paulo Biratã, como o próprio Wolf, mas a minha intenção de ser atriz foi para caminhar para a direção. E quando eu tive a oportunidade de fazer essa passagem, que foi através do Daniel Filho, eu fui com tudo. Agora, os percalços, eu fui a terceira diretora da TV Globo, né? A primeira, se não me engano, foi Marlene Matos, a segunda, Denise Sarraceni, e a terceira fui eu. Então, é claro que eu sofri alguns assim, sérios assédios sexuais, morais, psicológicos, todos. Você pode botar todos na mesma caixinha, que eu nem sabia da existência de tantos. Cada um eu tive um momento da minha vida, de chegar e dizer assim, você quer um aumento de salário? Você quer a sua renovação de contrato? Então, sai comigo. Sai comigo significava transa comigo. E aí eu saí, bater a porta, subir no 9º andar, entrar na sala do Boni, sem nem conhecê-lo, e vomitar o que tinha acontecido comigo. Porque eu também sempre fui de desmedida coragem. E as pessoas não têm ideia do que eu sou capaz de fazer. Fazem coisas comigo, mas eu sou capaz de ir lá e revidar com a mesma moeda, entendeu? Que legal, no sentido de ir lá e cobrar. E eu era muito menina e muito despreparada, porque na realidade o meu mundo que eu fui criada com os meus pais era um mundo muito, digamos assim, muito careta, burguês. Eu casei virgem, de véu grinalda, de flor de laranjeira na cabeça, ninguém acredita nisso. Eu fui, como diriam meus colegas da medicina, a última virgem de Ipanema, aos 20 anos, entendeu? Então, eu fui conhecer um mundo sórdido que eu não conhecia, um mundo de homens bem machista mesmo, porque eu tinha que berrar, porque o meu 1,56 m não me permitia ser ouvida, porque era todo mundo maior que eu. E falava mais grosso, né? E podia pegar no meu braço e me carregar para onde fosse, que me levava com facilidade. Mas eu acho que o que eu passei foi o que uma vida passou, uma geração passou. Lá na TV Globo eu era sobrinho do Chico Anísio, mas como o Chico Anísio era considerado uma figura artística e livre, né? Ficava mais difícil, mas o dia que eu me queixei com ele, de uma forma como eu fui tratada, de uma forma machista como eu fui tratada, ele tomou uma atitude na hora. Nossa, que legal.
a não ser quando uma mulher veio lá e melhorou minha vida, né? Essa mulher que não está mais na TV Globo também, mas está trabalhando na Televisa, que é a Mônica Albuquerque. Foi a ela eu devo. Você vê quantos anos eu demorei para ter um salário decente dentro da emissora. Mas nunca reclamei, porque, de uma certa forma, me dava liberdade de fazer aquilo que eu gostava e me dava condições de realização profissional. Então, eu achava que aquilo já era o suficiente, porque a gente sempre se contenta com pouco, né? A real é essa. Então, eu queria voltar num ponto. Agora, você na posição de poder, né? Porque, assim, o diretor, de fato, ele tem muito poder. E aí você dirigiu um monte de coisa, mas eu queria selecionar, por exemplo, a escolinha do professor Raimundo, que estava ali com um monte de pessoas, um monte de atores, uns mais, outros menos conhecidos, outros muito importantes. Como é que era lidar com tanta gente tão diferente, de natureza tão diferente, e cada um tendo que esperar a sua vez de fazer... Como é que é essa experiência? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Ali era tão saudável o processo competitivo, porque o processo competitivo ele existe em qualquer coisa que você vá fazer, entendeu? Mas ele era saudável, porque ele era assim, cada um assistia ao outro, cada um era fã do outro. Então, a fogueira de vaidades ali, ela não existia, porque o que existia era uma turma de escola. Eles levavam muito a sério isso, entendeu? Eles eram uma turma de escola. O que é que eu vou sacanear o meu colega? Eu vou sacanear o meu colega de turma ou personagem. Que era a mesma coisa que existia com o Chico Anísio e com os atores lá na época do Chico Anísio. E a respeitabilidade, né? Um comediante abaixa muito a orelha enquanto o outro está fazendo graça. Uhum. Mesmo porque ele tem que prestar muito bem atenção o que é que ele pode aproveitar do que o outro falou para ele tirar uma gracinha de improviso, entendeu? Uhum. Então, aí, cara, era muito saudável, é o que eu posso te dizer. E tinha coisa engraçada que acontecia que não ia pro ar? Tipo aquelas situações que, de fato, vocês acabavam rindo mais do que o próprio público? Ah, tinha, porque tem o imprevisto, né? Tinham coisas que não dava para ir ao ar, primeiro que tinham palavrões horrorosos, né? Então, aí a gente tinha que segurar a onda. E também lá na nova geração, tinha um deboche que um colega fazia com o outro, que acabava o outro dizendo, nossa, mas essa piada... era uma forma de queixar do autor, dizer, essa piada está horrível, né? Como é que eu vou melhorar essa piada? Não tem como me salvar dessa situação. Aí todo mundo começava a rir, não sei o quê, a gente acabava tirando para não expor nem o autor, nem o ator. E como é que foi essa história, Sininha? Bem, Chico Anísio, um gênio da comédia brasileira, e vocês reviverem a escolinha, tendo obviamente que manter o legado dele, mas de alguma maneira trazer para um público moderno, trazer para as pessoas, e você inclusive interpretou a Dona Escolástica, que era interpretada pela sua mãe, então, ou seja, tem toda uma história de homenagem, né, de carinho, de legado, mas também, não tenha sido fácil para vocês trazerem, reviverem essa coisa tão consagrada, mantendo o respeito também e modernizando. Como que funcionou isso para vocês, o projeto, a ideia, a cabeça? Como é que foi isso? Primeiro que eu fui convidada pelo Bruno Mazzeo. A ideia partiu dele, era uma coisa para fazer um único projeto no Viva, entendeu? E aí depois, vamos fazer 5 dias de escolinha, vamos fazer 5 escolinhas, ok, vamos gravar 5. Aí quem vai fazer o quê? Aí comecei junto com a Dani Siminelli, junto com o Ricardo Otto, eu escolhi esse elenco. O Ricardo me deu total liberdade para a escolha, e aí começamos, né? Quando a gente foi ao ar, o sucesso foi tão grande, que existia uma química tão grande entre aquelas pessoas, deu certo, sabe por quê? Porque havia amor no que estava sendo feito. Uhum. Ali a gente estava o tempo todo homenageando todos aqueles velhos comediantes. A gente não estava querendo ser melhor do que ninguém. Nós não chamamos ninguém que estava vivo da antiga. Uhum. A gente queria homenagear. Como é que você vai homenagear com a pessoa presente? Ou homenagear a pessoa fazendo o próprio personagem? Ou homenagear a pessoa fazendo o personagem, tem que ser uma outra pessoa para homenagear. Isso aí alguns custaram a entender e até me maldisseram, entendeu? Acharam que a responsabilidade era minha. Mas tudo bem, eu entendo, porque a vida do ator é uma vida muito complexa, muito difícil e vive de muitos momentos únicos. E a escolinha foi única para muita gente, lançou muita gente, projetou muita gente. Mas foi uma fórmula que dá certo.
Escola é uma fórmula que dá certo. Conta para mim, se você fizer qualquer coisa sobre escola, seja drama, comédia, o que for, vai dar certo, porque ela está no inconsciente de todos nós. Todos nós passamos pela escola. Aquele mais pobrinho lá, que mora na comunidade de baixa renda, que teve que abandonar a escola porque teve que ir trabalhar, ele passou pelo banco da escola. Ele teve um colega engraçado, um colega puxa-saco, um colega que faltava, um colega que armava, tentava comprar o professor, entendeu? E eram outros tempos, né? A gente podia falar de outras coisas, mas acho que a gente, às vezes, tem que ir remar contra a maré para conseguir o humor, né? Desde lá o chamado bobo da corte, assim, né? O humor ele tem aquela função de rasgar, né? A estrutura, rasgar a seriedade e colocar para pensar. Porque o humor sempre lida com alguma coisa do imprevisto, da ordem do surpreendente. Não há humor sem surpresa. E aí, muitas vezes, a surpresa é o que incomoda aquela pessoa que está lá com o status quo absolutamente montado, estruturado. E é o humor exatamente cumprindo aquela função, né? É justamente rasgando essa tela e, mostrando coisas que de fato acontecem. Só que se a gente trata de uma maneira muito séria, as pessoas também não querem saber, né? E aí, com um sorriso e tal, aquilo vai entrando, né? Que igual está para nós assistir a qualquer noticiário hoje em dia aqui no Brasil. Você não aguenta. Chato. Porque a gente não tem o humor para brincar com isso. Porque enquanto o Adnet com o Márcio Smelling estavam fazendo aquele programa lá, que eles faziam os dois, que criticava tudo que estava acontecendo, a gente digeria melhor as nossas desgraças. Agora a gente não consegue digerir, porque é tudo muito duro. Evita, né? A gente evita antes de a coisa chegar, né? Agora, sim, isso também não estava no nosso roteiro, mas aí como veio para cá, me ocorreu perguntar. Tem um outro lado, né? Tem um lado que no humor também, às vezes a gente nota um certo passar do ponto a partir do momento que começa a ofender aquele objeto da graça. E de alguma maneira, se os humoristas a gente nota, eles chamam para eles assim, poxa, eu preciso desse espaço, porque não é delimitado, não está marcado, é subjetivo. Como é que você vê esse ponto, aquele humor sem limite, que passa daquele ponto, e que ponto seria esse? Aquele ponto de afetar a particularidade, a subjetividade de quem está sendo o alvo daquela graça. Eu acho que isso aí não é humor. Quando você precisa ofender alguém, detectar em alguém um defeito, isso está lá no Henri Bergson. A gente não está aqui para colocar o defeito humano. A gente não está aqui para debochar do gago, debochar do fanho, debochar da pessoa de baixa estatura. Isso aí é se valer do fácil, é se valer do mais simples e não é engraçado. Eu tenho para mim que o humor faz sempre mais sentido quando ele é de baixo para cima. Por exemplo, quando um sujeito ele critica uma máfia, por exemplo, toda uma instituição, aquilo tem aquela função. Quando você já está de cima, quando você é a instituição e você está fazendo graça sobre o pequenininho, sobre o indivíduo, isso é abuso. Chico Anísio dizia uma frase muito impressionante: a hora que eu precisar citar nomes de pessoas para poder ficar engraçado, entendeu? Eu vou pendurar minha chuteira. Ele nunca teve um humor ofensivo, entendeu? Tudo bem, ele tinha um humor politicamente incorreto, ele mandava a mulher falar calada, tá com pena? Leva para você, porque a mulher era feia. Ok, isso é resultado de uma época. Mas ele não pegava uma atriz feia para fazer, ele pegava uma atriz enfeiada para fazer. Perfeito. Entendeu? O que é bem diferente do que uma atriz de uma pessoa muito feia. Claro. Né? Ele botava uma atriz enfeiada. Quando ele botava Zezé Macedo fazendo a Dona Bela, uma virgem pura, santa e casta, ele pegava uma atriz mais velha, uma velhinha já, bancando a pura santa e casta. Então, ele estava debochando, e ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que tinha maldade em tudo. Ela que via maldade em tudo. Não era ele que estava dizendo coisas maldosas para ela. Cara, você vai falando, vai passando na cabeça, tão legal isso, cara, lembrar dessa época. Engraçado, minha cabeça hoje para... A sua mãe faleceu em 2011, né? Eu tava pesquisando aqui. Pra mim, ela é tão assim, tá tão na minha mente, uma coisa tão contemporânea, que eu falei, gente, 2011 tem isso tudo, já pra mim ela tava por aí ainda, sabe? Porque tá tão impregnado aqui, é tão legal isso. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou de TV, falou de arte, falou de comédia, mas eu queria dizer o seguinte, diz um artista, uma pessoa, um artista em particular que te marcou profundamente ou mais que outros todos. Marília Pêra, pela sua capacidade de entender um texto totalmente
adverso daquilo que você imaginou alguma vez que significasse. Pela disciplina como cantora, como bailarina, como atriz, como comediante, como atriz dramática. Ela deixou um legado bem diverso, e eu gosto de falar de atores brasileiros porque eles são únicos, sabe? A gente batalha muito para conquistar alguma coisa nesse país. Não é nada fácil ser ator no Brasil. Deixa eu pegar uma carona nisso. A gente está às vésperas da entrega do Oscar e nós temos um filme brasileiro e uma atriz brasileira ali na primeira prateleira. A gente está gravando aqui 2 dias antes da própria cerimônia. Então, quase que num exercício aqui de futurologia, o que você diria para a Fernanda Torres, para o Walter Salles, para esse time? Eu diria para a Fernandinha que, quando eu a conheci, ali a gente já via uma atriz disciplinada, estudiosa, consciente, a importância que ela tinha que dar ao legado que ela recebeu de uma família muito trabalhadora do teatro. Quando eu a vi ganhando La Cannes com 18 anos, fazendo o filme Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, com Thales Pachacon, eu entendi. E agora ela veio provar de que os grandes comediantes são os grandes atores. Estão prontos para tudo. Ela mostrou isso nos Normais, nos Tapas e Beijos, em todos os projetos que ela participou. Ou seja, ela está escancarando uma porta. Essa porta já foi aberta por várias outras pessoas, com vários outros projetos. Eu estou aqui torcendo para que se concretize. É que depois da pandemia, o cinema estava muito adormecido ali, quietinho, né? Sem espaço. E agora o cinema volta de novo a ser visto, a ser respeitado. O Salles é um talento. Claro que uma pessoa agraciada, né? Mas toda vez que ele se vira realmente. Ele vem com tudo. Ele não mede esforços para fazer o melhor. E agora estamos querendo ter a oportunidade de dar continuidade e que outras empresas acreditem na gente. Também somos batalhadores da arte e temos que ter o direito de ter um espaço, um lugar ao sol para mostrar o nosso talento, a nossa capacidade de fazer cinema. E a última coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: se você pudesse ter 3 minutos, só 3 minutos, com uma única pessoa, qualquer pessoa da história da humanidade, para fazer uma pergunta. 3 minutos vai dar tempo de você fazer a pergunta e a resposta da pessoa vai ser breve. Quem seria essa pessoa? Ai, caramba. Difícil, né? Mas se eu tivesse só 3 minutos para perguntar, eu queria perguntar algo de alguém que eu admiro muito do cinema, que é Quentin Tarantino, que sempre fez um cinema alternativo que me cala muito fundo e que me aproxima muito de dizer assim, eu poderia fazer isso. Ele é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Eu li muito sobre ele e assisto todos os filmes dele, entendeu? Desde lá de trás, desde o primeiro longa dele, entende? Se eu tivesse 3 minutos, eu queria perguntar para ele, como é que você chegou aí? Era isso que eu queria perguntar para ele. Acho que todos nós, né? Tarantino parece que já se tornou um favorito aqui do programa, né, Júlio? Na verdade, sempre que a gente faz essa pergunta, ele aparece. É impressionante, né? E a própria jornada que ele fez, o caminho que o Tarantino fez para chegar e a forma que ele usou, as experiências que ele teve para poder montar o tipo de cinema que ele faz, realmente é um cara único, né? Eu também gostaria de ter uns 3 minutinhos com ele, mas tem tanta gente que eu nem não posso nem falar mais sobre. Pô, o Júlio Sininha, falou que quer estar com o padre do balão, pô. Não, é verdade. Quando eu me perguntei isso, eu falei, eu queria o padre do balão, eu queria saber, eu queria perguntar para ele. Cara, porque a gente dá vontade de perguntar para o padre do balão, né? Por que ele fez isso, cara? Mas como é que você pensava em pousar, rapaz? Se eu ainda tivesse mais 3 minutos para perguntar algo a outra pessoa, eu perguntaria ao Chico Anísio e diria para ele, meu tio, o que é que eu faço para reativar o humor no Brasil? Qual é a saída? Abrir de novo, que as pessoas acreditem e voltem a dar a importância que o humor tinha. Eu gostaria de perguntar para ele. Seria muito bom se Sininho ouvir essa resposta. E provavelmente ele saberia responder. Queria te agradecer enormemente, assim, só para o Gabriel talvez não saiba, eu tive a oportunidade de ser aluno da Sininha, a despeito de meu campo ser a escrita, eu gosto de escrever roteiro, escrever livros, eu sou encantado por direção. Então a primeira vez que eu tive com a Sininha foi como aluno, né? Eu fui aluno da Sininha num curso de direção e dali surgiu uma amizade que, né, já atravessa décadas e que bom tê-la aqui, um prazer
prazer enorme, foi um barato, foi muito legal conversar com você. Eu adorei, querido, adorei mesmo. Foi incrível, fantástico. Obrigado pela sua honestidade, pela clareza com que você respondeu o tempo todo. Muito, muito bom falar com uma pessoa como você. Obrigado, Júlio, também, mais uma vez pela presença. E então, muito obrigado a vocês também que estão aqui assistindo a gente mais uma vez. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse programa com as pessoas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Diga 33.